que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu. Quando força adoece contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E a tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve o crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão do poder o teu eco tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, deixa Jesus tomar a sua vida e te guiar. Amém? A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Que Deus possa trazer a resposta que buscamos da parte do Senhor. A minha esposa, antes da palavra, entoou um louvor que eu acho fantástica a letra dele, gosto muito, que se chama Solta o Cabo da Nau. É um louvor da harpa cristã, muito antigo, né? E muitas vezes eu vi ele sendo cantado, entoado nas igrejas. E a sua letra eu não vou cantar para vocês porque eu não tenho voz nem esse dom,
né? Espero não, um dia, quem sabe, Deus me dá esse dom, mas hoje eu não tenho. Mas a letra desse louvor, ela diz assim, né? Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Aí tem o refrão, que repete algumas vezes, que diz, solta ao cabo da nau, toma os remos na mão, e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. É uma letra linda, esse louvor foi escrito por Eric Johnson e Matos Nascimento, não sei dizer o ano que foi escrito esse louvor, mas é o louvor número 467 da harpa cristã. Infelizmente, é triste, né? A gente não vê muito as igrejas mais louvando esses louvores da harpa cristã. Parece que a harpa foi abandonada, colocada numa prateleira, deixar lá para ficar empoeirada. E lá existem lindos louvores com lindas melodias, com momentos que os compositores passaram com experiências com Deus e puderam, né, ali transmitir nesses louvores as suas experiências. E esse louvor, o Solta ao Cabo do Anal, ele tem muita história, né, e muito significado para a minha vida. Mas é importante a gente entender até um pouquinho do porquê que a letra de um louvor ela tem certas mensagens e o significado dessas mensagens. Quando nós lemos, né, a letra desse louvor, Solta o Cabo da Nau, a primeira pergunta, creio que devemos nos fazer é o que o autor, ou o que o compositor quis dizer com cabo da nau. Primeiro que vamos separar as sílabas, as palavras, perdão. O cabo, se você buscar geograficamente, você vai encontrar uma definição que fala que é uma ponta de terra ou um acidente geográfico que avança ao mar, que avança sobre o oceano, né? E existe isso em alguns países do mundo. E quando você vai buscar a interpretação pelo lado da navegação, o significado do cabo que seria uma corrente ligada a uma âncora ou até uma corda de amarra que é usado para prender a embarcação ou para que ela fique parada ou num porto ou em algum determinado local. O significado também de nau é interessante nós sabermos o que vem significar, né? Então o nau ele é usado para definir uma embarcação à vela, né? E ela identifica a nau, no caso da nau, embarcações com 3 grandes mastros de vela e com numerosas chamadas bocas de fogo. O que são bocas de fogo? São artilharias, são os canhões daquela época, né? Onde se tinha as naus. E quando você fala cabo da nau juntos, as duas palavras, você pode ter um significado geográfico, que seria os cabos, como por exemplo, esse cabo da nau é o nome dado a um cabo na costa mediterrânea, do extremo sul de Valência. E na navegação é quando uma embarcação está parada, está estacionada num porto ou próximo a um porto. Então assim, tem essas duas palavras, né, que são interessantes nesse louvor. E a letra, então, está se referindo a uma embarcação que provavelmente estaria parada ou atracada, né, ou presa a um porto. E vamos pegar, até para deixar mais ilustrativo para vocês entenderem o significado dessa letra musical, desse louvor, com o que nós vamos trazer da parte do Senhor. Diz que a Pedro Álvares Cabral, todo mundo sabe quem é Pedro Álvares Cabral, né? Aquele que descobriu o Brasil em 1500, né? Isso foi aprendido na escola, lá no primário. A frota dele era composta de 9 naus, 3 caravelas e uma naveta. Naveta é uma embarcação ou um navio, uma embarcação de mantimentos, onde levava mantimentos. Agora, qual a diferença de uma nau para uma caravela? Aos olhos de leigos, provavelmente nenhuma, mas havia sim uma grande diferença. Primeiro, pelo tamanho das suas velas, mas a principal diferença era o tamanho das embarcações. As caravelas, elas mediam em torno de 22 metros e elas tinham capacidade para até 80 homens ou tripulantes. As naus mediam 35 metros e tinham capacidade para até 150 homens ou tripulantes. Então vejam que há uma grande diferença entre uma caravela e uma nau.
falando um pouquinho da história, né, que é interessante, do motivo dessa letra, do significado dessa letra, são detalhes que eu acho que é importante até para enriquecer o nosso conhecimento, mas vamos agora buscar biblicamente o que pode ter inspirado, o que pode ter motivado aos compositores desse lindo louvor. Como assim outros e tantos outros louvores que nós podemos encontrar, onde o compositor, aquele que escreveu a letra, provavelmente teve uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural com Deus, e ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever um lindo louvor ao Senhor. E eu quero chamar a sua atenção que da mesma forma que esses homens, mulheres, foram inspirados, né, a comporem a nossa vida, se você parar e prestar atenção, muitas vezes passa despercebido certas situações que poderiam se tornar lindos louvores ao Senhor. Ah, você quer dizer que nós vamos virar compositor e cantar louvor? Não estou dizendo isso. Mas nós podemos sim compor lindos louvores através da oração, através do clamor, através da busca ao Senhor. Então vamos lá tentar entender aonde o compositor desse lindo louvor, ou os compositores, foram inspirados ou puderam encontrar essa experiência com Deus. A primeira estrofe do louvor, ela diz assim: por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Eu creio que essa primeira parte desse louvor, ela tenha sido usada como referência Mateus 14, de 24 a 32, e eu vou explicar por quê. Porque nessa passagem nos é relatado que Jesus estava com seus discípulos em um barco, em uma embarcação. Estava atravessando para o outro lado do mar quando veio uma tempestade e um grande vento bateu e os alcançou. Lá no versículo 24 diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco que Jesus estava, que os discípulos estavam, ele estava na contramão dos ventos. E o vento, né, e o risco de naufrágio, ele aumentava a cada minuto, a cada segundo. E aqueles homens, né, que estavam naquele barco, que tinham como experiência a pesca, ou até o que pudesse ter sido marinheiros, eles sabiam que poderiam buscar uma opção melhor ou uma rota diferente que desse mais segurança a eles e àquela embarcação. Mas quando você lê a palavra, que havia ali na parte daquela passagem, lá em Mateus, uma ordenança, né, da parte do Senhor, uma orientação da parte do Senhor Jesus para que eles seguissem aquele caminho até o outro lado. Porque de nada os impediria de alcançar o seu objetivo, mesmo sendo o vento a tempestade. Deus está nos dizendo que, por mais que pareça difícil a situação que estejamos enfrentando, nada vai impedir de nós alcançarmos a bênção do Senhor, de que não deveriam desistir, a palavra diz, de que deveriam continuar, porque a fé deles estava sendo provada sim, assim como nossa fé é provada todos os dias. E com certeza o medo rondava o coração deles, como ronda muitas vezes o medo o nosso coração. Mas eles deveriam continuar. Aí a palavra diz no versículo 25 que na quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu a seus discípulos andando sobre o mar. Todo mundo conhece essa passagem. E Pedro, né, todos eles se assustaram achando que fosse um fantasma, e Pedro, né, foi quando Pedro falou: deixe eu ir até o Senhor, né, e ele vai até Cristo andando sobre o mar até o momento que ele se assusta ao olhar o mar, a agitação do mar, e afunda. Mas Jesus disse no versículo 27 que para os seus discípulos: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Presta atenção, observe que primeiro, servir a Cristo não é nada fácil. Ser cristão, seguir o evangelho, não é nada fácil. Por quê? Porque o cristão, ele anda na contramão do mundo, assim como a navegação estava andando na contramão dos ventos. Tudo parece tentar nos impedir de chegar do outro lado, de chegarmos até o local ao qual Deus nos mandou ir. Mas nós temos que ter a certeza
da promessa e da vitória do Senhor. Temos que ter confiança no Senhor e obedecer à sua voz. E a leitura continua nessa passagem de Mateus 14, no versículo 32, que diz assim: e quando subiram para o barco, quem subiu para o barco? Jesus e Pedro. Porque até então, Jesus segura a mão de Pedro, aí os dois vão para o barco. Então, o que aconteceu? Acalmou o vento, cessou a tempestade. A partir do momento em que Cristo está no nosso barco, em nossas vidas, o mar se acalma, o vento cessa, o vento passa. Soltar o cabo da nau é o mesmo que dizer se desprender das coisas do mundo, se entregar nas mãos do nosso capitão, que é Jesus Cristo, confiar em Jesus de olhos fechados, na certeza que chegaremos do outro lado em segurança e de que tudo está no controle do Senhor. Então Cristo é o nosso porto seguro. Aí você lê na estrofe seguinte desse louvor, pulando o refrão, que diz assim: trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Podemos encontrar uma referência que traduz essa parte desse louvor que está em Salmos 33, 18, que diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que esperam na sua misericórdia. Deus tudo vê, tudo conhece. Não importa as lutas que estejamos passando, que você esteja passando, meu irmão, Deus nunca vai nos deixar só, porque nós somos guardados, libertos todos os dias pela sua misericórdia. O Senhor virá ao nosso socorro e a sua mão nos protegerá. É a promessa do Senhor. Veja que não basta simplesmente cantarmos um louvor, porque nós conhecemos a sua melodia, conhecemos a sua letra. Nós temos que verdadeiramente louvar. Um louvor é você levar a Deus uma oração. Muitos cantam, mas poucos louvam. Muitos cantam, poucos louvam verdadeiramente o Senhor. Entender a importância de entoarmos louvores a Deus. Quando um louvor, ele representa o seu verdadeiro significado de adoração em nossas vidas. E a palavra é lançada, elas tocam o coração do Senhor. E aí diz que o louvor chega ao Senhor, chega nos céus e o Espírito desce sobre a igreja. Aí você sente aquela presença maravilhosa do Senhor. Aí na terceira estrofe desse louvor diz assim: podes tu recordar maravilhas sem par. Lindo esse louvor. No deserto o povo fartou e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Deus nunca vai mudar. Deus nunca vai falhar com nossas vidas. Nós vamos encontrar muitas passagens que até relatam maravilhas do Senhor, livramentos do seu povo, manás que desceram do céu, momentos de grandes milagres, lembrados com os grandes feitos do Senhor. Em Salmo 105, no versículo 1 e 2, diz assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Que coisa linda! Temos que nos lembrar, sim, todos os dias, de onde o Senhor nos tirou, dos grandes feitos do Senhor, dos sobrenaturais do Senhor sobre nossas vidas, dos seus livramentos dados todos os dias em nossas vidas. Quantos e quantos livramentos, irmão e irmã, que nós já tivemos, não conseguimos nem enumerá-los, mas sabemos que Deus agiu ao nosso favor, nos protegendo e nos guardando. E Deus está sempre relatado na Bíblia, pela boca dos seus profetas, daqueles homens que passaram por experiências com Deus, das suas maravilhas. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, será o mesmo Deus amanhã, sempre. E na estrofe seguinte diz assim: quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. A palavra é clara quando nos fala que é impossível agradarmos a Deus sem fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus.
Os milagres só serão alcançados através da nossa fé. A intimidade com Deus só será alcançado através da nossa fé. As experiências com Deus só serão alcançadas através de nossa fé. Nos momentos mais difíceis da nossa caminhada com Cristo, Ele vai nos sustentar pela nossa fé, de que Ele estará sempre conosco, nos ajudando e nos livrando. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Por isso, quando entoamos louvores ao Senhor, nós temos que fazê-lo como se estivéssemos orando a Deus, para que o Senhor receba. Não basta uma linda banda, não basta lindos instrumentos, se o louvor não chegar aos céus. Nada adianta, nada adianta. Mas continuando, eu quero fazer uma outra referência, lá em Mateus 7. Do versículo 7 ao 11, que vai nos deixar bem claro que a certeza que Deus responderá ao nosso clamor, ao nosso louvor. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bater, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Promessa de Deus, promessa de Pai para nossos filhos, promessa do Senhor. Creio que a palavra de Deus nos inspira através dessa composição deste louvor. Solta o cabo da nau. Nossa igreja, nossa confiança deve estar depositada e alicerçada no Senhor, e não em homens e não nas ofertas do mundo. Amarrar nossa vida ao mundo e aos homens nos levará à derrota e à queda. Temos que soltar o cabo, temos que nos desprendermos do mundo e deixarmos ser levados pelo Senhor, porque com o Senhor estaremos em segurança, porque Ele é o capitão. Ele é o comandante da nossa embarcação, da nossa vida. Vamos passar, sim, por ventos e tempestades, porque a palavra diz isso, mas chegaremos em segurança do outro lado do mar. Solta o cabo da nau e é estar certo de que o nosso capitão Cristo está em nossas vidas, está conduzindo as nossas vidas em segurança, embaixo das tuas mãos, embaixo das tuas asas. Por isso eu te convido, meu irmão e minha irmã, solta o cabo da nau e confie plenamente naquele que morreu na cruz do Calvário por a sua vida e pela minha vida em Cristo Jesus. Solta o cabo da nau e aprenda a viver experiências com o Senhor. Solta o cabo da nau e deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Deus conduzir a tua vida. Solta o cabo da nau e seja uma embarcação nas mãos do Pai, porque Ele vai cuidar de você, dos seus, da sua família. Solta o cabo da nau e viva esses momentos tão especiais com o Senhor. Quando você louvar a Deus, quando você entoar um louvor a Deus, entenda o significado do que você está louvando. Não cante, louve, porque quem canta não louva a Deus. Nós temos que louvar verdadeiramente ao Senhor, de coração, com o espírito aberto, entregando a Deus o louvor em honra, em glória ao seu nome, em Cristo Jesus. Amém. Querido amado Deus, amado Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor amado, por esta mensagem, Pai, por esse louvor lindo, Pai, que foi escrito para agradecer o seu nome, Pai. Que nós possamos aprender verdadeiramente a louvar, Pai. Não cantar, Pai, porque quem canta é o mundo, Pai. Nós queremos verdadeiramente louvar ao Senhor, louvar ao Pai, por tudo que tem feito, por tudo que tem agido sobre nossas vidas, pela sua misericórdia, pela sua bondade, Pai querido, pelo seu zelo, pelo seu cuidado sobre nós, da nossa casa, Senhor. Ó Pai querido, visita cada um que está assistindo a este culto, Senhor, seja hoje, seja amanhã, seja quando for, Pai, que eles possam verdadeiramente receber essa palavra, Pai. Entender o significado de nós estarmos entoando louvores ao Senhor. Queremos aprender, Pai amado, engrandecer o seu nome, Pai. Queremos aprender, Pai amado,
a louvar e ver o céu se abrindo sobre nossas cabeças, Senhor. Abençoe cada um em Cristo Jesus, Pai. Proteja, Pai. Guarda os passos, guarda a entrada e guarda a saída. É que eu te peço que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos em Cristo Jesus. Amém e amém. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que mudança se faz, pois com